Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Prometo não alongar. Quero, nessa noite, transferir ou dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração pela oportunidade de estar pela primeira vez aqui nesse templo, reunido com uma parte da igreja do arrebatamento. Quantos aqui faz parte da igreja do arrebatamento? É uma parte da igreja do arrebatamento. Aqui tem um pouco, cada local tem um pouco. Estou aqui em São Paulo, a negócio, vim aqui resolver uns assuntos, mas eu não sei vir viajar e ficar sem congregar. Viajei, mesmo vindo a negócio, mas eu tenho que congregar, eu sinto a necessidade de congregar. Quero falar para os irmãos que não se preocupem, pois eu também sou do mesmo ministério, Nosso mesmo ministério, a qual, pela bondade do Senhor, nós fazemos parte da Convenção CEADEB, Convenção da Assembleia de Deus do Estado da Bahia, a qual também fazemos parte da CGADB, que temos como presidente o pastor Zé Wellington Júnior, que é o vosso pastor, presidente da Assembleia de Deus do Brasil. Então, estamos em casa. Amém? Louvo a Deus pela vida do ministro do Senhor aqui, o meu cunhado, Juscelino, E, além de tudo, temos algo também comum, que comecei o meu ministério aqui em São Paulo. Aí, Juscelino, lá no setor 34, com o pastor Paulo dos Santos. Isso? Nós se batizamos juntos, não foi? Eu e Juscelino, nós nos batizamos juntos ali no Belezinho. E o Senhor me chamou para a obra lá na Bahia. E eu deixei tudo aqui, fui atender o chamado. E hoje já estamos ali com alguns anos, ali, desde que saímos daqui pastoreando pela bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Mas eu quero aqui deixar uma palavra, que eu não vou falar que o Juscelino me pegou de surpresa, porque se ele chegasse lá também, eu não ia falar, você vai pregar. Eu ia levar ele para a igreja, e lá ia colocar ele para ministrar, É meio complicado pregar perto de Juscelino, Mas a gente vai, eu prometo aos irmãos que eu serei fiel naquilo que o Espírito Santo de Deus passar ao meu coração para a igreja, amém? Em primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 18, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, a parte A do versículo diz assim: no amor não há temor, ou seja, na tradução atualizada, não há medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. No amor não há temor, ou seja, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Sabemos que o medo é uma coisa que toda a humanidade tem. Alguém sempre tem medo de alguma coisa. Sempre tem medo de alguma coisa. Mas, pastor, a gente não precisa ter medo em certas situações. Sim, existe o medo bom, que é chamado, que podemos chamar de prudência. Estamos aqui, em plena situação que estamos vivendo, na atualidade, nos últimos dias, enfrentando essa pandemia, e nós, durante esse período de pandemia, precisamos ter esse medo bom, que é a prudência. Precisamos ser prudentes.
se é recomendada pelos Ministérios da Saúde, não apenas do mundo, mas do Brasil, que nós precisamos, ao estar em aglomeração, precisamos usar máscara, nós precisamos usar máscara. Precisamos ter o medo de dizer, não, eu não vou ser o único a estar lá sem máscara. Precisamos estar higienizando a mão, vamos higienizar as mãos. Mas, eu quero nessa noite falar sobre o medo que chega, o medo que, de forma negativa, que muitas vezes tem assolado, e não é da agora, é do princípio. Mas Paulo, irmãos, ele nos exorta em Romanos, capítulo 17, dizendo o seguinte, que o justo, ele vive ou viverá pela fé. Aqui nós vemos, aqui há pouco alguém, usando o microfone, disse que nós devemos confiar no Senhor. E o amor, aqui, referido nesse texto, os irmãos vão entender, diz que o verdadeiro amor, ele faz com que o medo, ele se afaste, faz com que eu e você viemos vencer o medo. O medo, irmãos, é algo que traz pavor na vida de alguém, traz desespero, traz aflição, traz momento de agonia. Quantos dos que estão aqui já passaram pelo momento de medo? E naquele momento de medo, chegou, fica triste, cabisbaixo, se sentir derrotada, se sentir derrotado. Mas eu quero lhe falar que não precisa ter medo. Porque o amor, olha o que foi louvado aqui, se isso não for amor. Porque o amor de Jesus que foi demonstrado na cruz do Calvário pela minha e na tua vida, ele é tão grande, ele é tão verdadeiro, aleluia, que mesmo no momento de adversidade, o Senhor me trouxe aqui para falar para você, não tenha medo, porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Alamaia suite calabacabia. Tu me diga, eu tô faço e ele está presente aqui. Ele está presente aqui nesse lugar. De calabachoura mandagai. O medo não é da agora. O medo muitas vezes, eu vou provar para você à luz da Bíblia. Eu sempre gosto de falar que eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, pastor Juscelino. À luz da Bíblia, a palavra do Senhor nos diz lá no livro do Gênesis, capítulo número 12. Nós vamos ver ali do versículo 1 em diante ali, nós vamos ver ali a chamada de Abraão. Abraão ali foi chamado, foi escolhido por Deus. Mas a Bíblia diz que, quando Deus chamou ele, falou, olha, não te preocupe, eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar o que te abençoares, amaldiçoar o que te amaldiçoares. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Abraão, durante essa caminhada, não tenha medo, porque eu serei contigo. O medo, irmãos, o medo muitas vezes quer fazer com que eu e você venha desistir das promessas de Deus nas nossas vidas. Às vezes tem pessoas que Deus chamou para realizar algo para ele na terra, mas o medo faz com que a pessoa chegue a ponto de desistir, pensando que Deus não vai cumprir o que falou. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, quem sabe você que tem vivido dia de medo,
achando que as promessas de Deus não vai se cumprir na tua vida. Ele me trouxe aqui para falar para você o seguinte: antes que houvesse dia, Ele operando Ele, operando Ele na tua vida. Quem impedirá? Espera só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eita, calaia, sei. Recentemente passei por um processo difícil, quando depois de uma viagem, minha esposa foi acometida pelo problema que eu nunca sabia que existia: trombose no cérebro. Depois de muitos anos fazendo a obra do Senhor juntos. E ela, quando estava ali naquele momento de aflição, eu acompanhando ela ali direto, enquanto não me liberaram para me ficar acompanhando ela do lado dela, eu rodava 200 quilômetros todo dia. Ia de manhã, voltava de noite. Ia de manhã, voltava à noite. E ela chegou um momento, ela olhou para mim assim, naquele leito, toda cheia de aparelho, toda cheia de coisa. Ela falou assim: você não tem medo de me perder, não? Você não sente medo de me perder, não? Eu falei: eu não tenho medo de lhe perder. Ela falou: por que você não fala que não tem medo de me perder? Eu falei: porque as promessas de Deus que Deus tem na minha vida e na sua não se cumpriu ainda. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, minha irmã. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. O medo, às vezes ele quer neutralizar. Ele quer confundir a nossa mente. Mas a Bíblia diz que o amor, ele faz com que o medo ele se afaste. Faz com que você vença. O amor faz com que eu e você vençamos o medo. Quem sabe você está igualmente os dois discípulos no caminho de Emaús. Deus falou e não cumpriu ainda, aí você olha de um lado para o outro, e quem sabe com algum irmão, com alguma irmã, você conversa assim: é verdade, eu esperava que esse ano de 2020 fosse o ano que Deus ia resolver aquela causa, mas o Senhor manda te dizer nesta noite que o tempo dele não é o teu e o teu não é o dele. Calamai show. O discípulo, o que foi? O que levou o discípulo a duvidar das promessas de Jesus? Andou com Jesus, pastor. Andaram com Jesus, viu Jesus curar, viu Jesus fazer milagre. Mas na hora que estava sozinho no caminho, achando que estava sozinho no caminho, ei, você está achando que você está sozinho. O medo está fazendo com que você não enxergue que Deus está do teu lado. Mas Ele mandou te dizer nesta noite: Ele está contigo nesta caminhada. Abagaia subicai. Ele está contigo nesta caminhada. Eu sinto a glória dele neste lugar. Eu sinto a glória dele neste lugar. O medo fez com que os discípulos. Mas voltando para o chamado de Abraão, a promessa na vida de Abraão era uma promessa grandiosa. Mas a Bíblia diz que Abraão saiu alegre. E agora partiu para o Egito. E de repente, ao chegar, quem sabe próximo ao Egito, próximo à terra, o seu destino final, Abraão ouviu a notícia. E essa notícia fez com que o medo tomasse conta, abatesse, aniquilasse na vida de Abraão as promessas grandiosas de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui que muitas vezes têm recebido alguma notícia, não sei se esse mês, o mês passado, não sei quando foi, e essa notícia trouxe um medo, pavor,
E aí, através dessa notícia, o medo quer se instalar, quer tomar conta da tua fé. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: não tenha medo, porque Ele vai cumprir tudo que Ele tem te prometido. Abacaia nasce. Quantos estão sentindo a glória dEle nesse lugar? Quantos estão sentindo a presença dEle nesse lugar? Quantos estão sentindo? Ei, irmão, não tenha medo de adorar Ele aqui não, porque Ele diz: eu estou aqui à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que adorará em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores, se tiver de máscara, adora. Se tiver em tempo de pandemia, adora. Se tiver na dificuldade, adora. O médico olhou para mim e disse assim: eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não sei como é que a sua esposa está viva, porque era para ela ter ficado ou paraplégica, perder a visão e surda e cega, perder a visão. Se isso nenhum desses aconteceu, era para ela ter ido a óbito na hora. Porque ela foi acometida por esse problema e ficou sem tratamento. Sexta, sábado, domingo, entrar em tratamento segunda-feira, à noite. Irmãos, ele falou: não sei, mas sabe o que acontece? Eu não tive medo, porque eu sei que a promessa que Deus, aquilo que Deus tem na minha vida, na vida dela, ainda não se concretizou. Eu não sou super-homem não, eu sou falho igualmente você. Mas eu tenho algo dentro de mim que não me leva a ter medo na adversidade. O que é, pastor? Amor pela obra de Deus. Eu sei que Ele me amou primeiro, Ele me ama primeiro, mas eu tenho amor pela obra de Deus. Tenho amor pelas almas. Abraão soube a notícia. Que notícia? Olha, Abraão, tu não sabe, você sabe. Sabe o que está acontecendo lá no Egito? Não. Não sabe não? Não. Está tendo uma grande fome lá. A fome lá está terrível. Abraão, a fome lá, o negócio está sério, Abraão. Aí o que aconteceu? A notícia fez com que o medo brotasse dentro de Abraão. Você está entendendo? Quantas vezes você recebe uma notícia ou se depara com alguma situação e aquela situação faz com que você tenha medo que você não vai conseguir vencer. Mas o Senhor, Ele manda te dizer nesta noite: não tenha medo. Faça igualmente o apóstolo Paulo. Está no tempo de escassez? Permaneça fiel. Está na bonância? Permaneça fiel. Porque o Senhor manda te dizer que você vai alcançar a grande vitória. Você vai alcançar a grande vitória. E você, aleluia. Alguém pensa que dizer assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pensa que só está se falando de quando a pessoa morre. Está se falando de começar bem e terminar bem. É isso que o Senhor está falando para você. Você está enfrentando essa dificuldade. Você começou bem, continue acreditando, não tenha medo. Você vai sair dessa adversidade glorificando o nome do Senhor e com a bandeira erguida, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e Ele me deu a vitória. Aleluia. Ele recebeu a notícia. Ele recebeu a notícia e o que aconteceu? O medo brotou dentro dele e ele chegou e disse assim, ó, duvidou. Olha, Sara, fala que você é minha irmã. Porque se você não falar que você é minha irmã, eles vão me matar e vai poupar a tua vida.
Ele teve medo de quê? Medo de morrer. Não tenha medo. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você não ter medo, você não será atingido. Você não será atingido. Você não terá atingido. Você vai ver o milagre, a bênção de Deus chegando na tua vida. Aí a cega é fácil e decai. Teve medo de morrer. E o medo levou ele a desacreditar em tudo que Deus tinha lhe prometido. Quantas pessoas já não acreditam mais naquilo que Deus lhe prometeu? Quantas pessoas já não acreditam mais nas promessas de Deus na sua vida? Simplesmente porque aconteceu alguma coisa na caminhada e fica com medo. Ei, alaia subitecala, vou falar. Tem medo, pastor, de chegar e dizer assim, e continuar. Antes, chegava e falava assim, ó: oi, irmão Ambrosino, eu tenho convicção daquilo que Deus tem para mim, mas hoje, porque aconteceu uma série de dificuldades e a promessa não cumpriu ainda, aí não tem mais coragem, fica com medo de dizer assim: olha, irmão Ambrosino, você lembra que no ano de 2015 eu falei que Deus tinha algo na minha vida? Você lembra? Lembro. Pois eu continuo crendo na promessa de Deus. Não importa se o irmão Ambrosino crê ou não, o que você tem que crer. Mas tem pessoas que ficam com medo. Tem pessoas que ficam com medo de sustentar, de continuar acreditando naquilo que Deus tem na vida. E eu vou falar uma coisa aqui. Alá, estou comando a Gávea. Tem vitória na minha e na tua vida? Aleluia. Que Deus, Ele já decretou. Agora eu e você não tomamos posse ainda, sabe por quê? Porque o medo não está deixando. O medo não está deixando. Eu não falei no começo que eu não falei para minha esposa que eu não tinha medo de perder ela? Quando foi com uns 12 dias, a gente naquela peleja lá dentro daquele hospital, 2 pessoas morreram no leito que minha esposa estava, uma do lado, teve uma que morreu, pastor Celina, ela estava sozinha no leito. E ela viu a mulher morrendo, depois morreu a outra. E sabe por que eu não falei que não tinha medo? E confiava na providência de Deus? Aí o que aconteceu? Com os 12 dias que eu estava lá mais ou menos com ela, naquela peleja, entrando ficando do lado dela, orando. Às vezes entrava no banheiro do hospital e ia orar de madrugada para não incomodar os demais que estavam ali no leito. Quando foi uma madrugada, ela viu o anjo do Senhor. Entrou pela porta daquela enfermaria, visitou uma mulher e depois chegou junto dela e colocou a mão sobre o peito dela, depois colocou a mão sobre a cabeça dela. Alá, estou comando a Gavacei. Quando foi de manhã, ela acordou e disse para mim assim, e falou para mim assim: você não sabe o que aconteceu. O anjo do Senhor me visitou e ele me curou. Eu estou curada. Continuamos lá mais 5 dias. Cacalaia subicai. Ficamos lá mais 5 dias. Quando partimos para fazer mais uma ressonância, lá em Ilhéus, quando partimos para fazer mais uma ressonância, que fez a ressonância com 3 dias saía o resultado. Que eu fui lá pegar a ressonância. Quando eu peguei a ressonância que eu mostrei para o médico, um dos melhores médicos de neurocirurgião que tem lá da região no sul da Bahia, que ele faz parte da equipe, quando eu olhei para ela, ele disse assim: a sua esposa não tem mais nada. A sua esposa não tem nada.
Eu vou dar alta a ela. Olha, não é nem para dar mais medicamento a ela. Ei, irmão. Ei. Eu não tive medo dela ficar doente. Mas qual que esse médico, ele é da equipe, um dos mais velhos da equipe. Mais idoso. Aí tem um que é do Rio de Janeiro. Muito bom também, que faz parte do cirurgião também. Aí ele veio, doutor Kleber veio no outro dia. Aí eu fiz de conta que o outro não tinha visto nada ainda, né? Aí cheguei lá e falei, vou confirmar. Se realmente vou confirmar. Eu sei que Deus já curou, mas vou confirmar. Que é para na hora que eu testemunhar. Aí cheguei lá, ô doutor, eu gostaria que o senhor olhasse o resultado aí da ressonância da minha esposa. Aí ele olhou assim. Sua esposa não tem nada mais não, ela está curada. Eu não sei como foi, mas está curada. Eu vou mandar ela para casa hoje mesmo. Irmão, nosso Deus, Ele é fiel. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Quando alguém perguntava, eu falava, Deus vai curar ela. Aleluia. Mas para finalizar, eu cheguei aí, Abraão, por medo de morrer, negou, duvidou daquilo que Deus tinha na vida. Não duvide, não duvide. Às vezes a vitória, como eu falei, Deus já nos deu a vitória, mas o medo faz com que eu e você ficamos olhando o gigante como se fosse maior do que Deus. Às vezes eu e você ficamos olhando para o gigante, pastor Celino, como se o gigante é maior do que Deus. Mas eu quero lhe falar uma coisa, o general de guerra, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, ele nunca perdeu a batalha e nunca vai perder. Você quer um exemplo? 1 Samuel 17, versículo 48. Está lá o povo de Deus sendo desafiado por Golias. Deus já tinha dado a vitória para eles. Eles que estavam com medo de ir lá enfrentar Golias. Você está entendendo esse mistério aí? Quem está entendendo isso aqui? A partir de hoje, eu vim aqui, Deus me trouxe aqui, eu não era nem para estar aqui hoje, não, porque eu recebi não sei quanta ligação do advogado que eu estou resolvendo a situação com ele aí, ele me adulou para mim ir lá para lá, eu falei, não, queria vir me buscar até 9 horas da noite, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu não sei por que é, justo ele não me falou, mas olha por que foi, porque Deus quer falar para você nesta noite, quer falar comigo, viu? Não tenha medo, a partir de hoje, você, quem sabe que o medo estava fazendo com que você viesse duvidar daquilo que Deus tem na tua vida, saia daqui nesta noite, no bom sentido, de cabeça erguida, de nariz empinado no bom sentido, no sentido espiritual, dizendo assim, ainda que José não creia, ainda que Joaquim não creia, mas eu vou tirar esse medo de lado, vou vencer esse medo, vou confiar, vou optar em confiar em Deus, em continuar confiando em Deus, e eu vou a partir de hoje acreditar e tomar posse da vitória de Deus em minha vida. Aí a Bíblia diz que Deus já tinha dado a vitória e o povo tudo com medo. Aí de repente chega um lá que não tinha medo. Ele não teve medo, mas ele não tinha medo por quê? Porque ele confiava na estatura dele. Ele confiava na experiência de guerra dele. Ele confiava em quê? Ele não teve medo e venceu Golias. Por quê? Porque a confiança dele estava no Senhor dos Exércitos. Ele diz, você vem a mim com lança, com espada, com escudo, contigo, com tudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Vença o medo em nome de Jesus. Vença o medo em nome de Jesus. Vença o medo em nome de Jesus. Não tenha medo da pandemia, tenha prudente, seja prudente, mas não tenha medo.
Eu falo para os irmãos de lá da igreja que eu trabalho com eles, estou pastoreando pela bondade do Senhor. Eu falo com eles, não tenha medo. Coloque a tua fé em ação. Porque muitos estão falando, o diabo está apostando. Ei, o diabo está apostando, pastor Juscelino, que através dessa pandemia, muitos que estão em casa com medo de vir para a igreja, nunca mais vai voltar para a igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar para você, não tenha medo. E confie no Senhor. Davi venceu. Por que não devem ter medo? Porque nós não devemos ficar inquietos pelo dia da manhã. Mateus 6,34 diz que nós devemos ficar inquietos. E como devemos, e como vencer o medo? O medo se vence, como o texto foi lido aqui, o medo se vence pelo amor. Se eu e você amamos a Deus, ei, o amor, ele supera o medo. O amor, ele afasta o medo. Né? Tá o homem, tá a mulher, na vida conjugal, ou no que se fala questão de homem e mulher, às vezes o homem, a mulher, quando ela vive, habita só na casa da sua mãe, ela tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo do seu quê, tem medo daquilo outro. Mas quando ela diz assim, ela fala assim, eita, eu amo meu esposo, eu amo, e eu aprendi a amar, e o que acontece? Através daquele amor que ela tem, que ela depositou naquele esposo dela ali, ela vai até para o fim do mundo com ele. Por quê? E sem medo, não tem medo. Como minha esposa mesmo. A família ficou toda para trás. Ela foi embora comigo. O amor, né? O amor fez com que ela não tivesse medo de deixar todo mundo e atender o chamado de Deus. O medo faz nós vencermos. Então, você quer vencer? O primeiro segredo para vencer é o amor. O medo. O segundo segredo para vencer o medo é a fé. A palavra diz que a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê. Você não está vendo a porta aberta, mas não tenha medo, porque na hora certa a porta vai abrir. Você não está vendo a promessa se cumprir ainda, mas não tenha medo, porque na hora certa a promessa vai se cumprir. Você não está vendo algo que Deus falou na sua vida se cumprir, não tenha medo, tenha fé, porque na hora certa tudo vai ser colocado no lugar. Porque o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. E outra coisa, para vencer o medo, nós precisamos do amor, da fé e também pela oração. Quer vencer o medo? Busque o Senhor mais e mais. Você quer ver um texto que nos demonstra que, através da oração, já estou encerrando, viu, pastor Celino? Estou encerrando já. Através da oração, nós vencemos o medo vai embora. Quem lembra aqui, Daniel capítulo 6? O que fez Daniel não ter medo de ser lançado na cova dos leões? O que levou Daniel não temer os levantes que veio contra a vida dele? O que levou? O que levou? Era porque Daniel era bonito? Era porque Daniel era inteligente? A oração. Crente que ora não tem medo de nada, irmão. Crente que ora não tem medo de nada. Crente que ora, alguém está dizendo assim, ó, não vai, não dá certo, não vai ser. Ele continua acreditando. Que a igreja nessa noite possa colocar isso no coração. Vamos vencer o medo. Eu não sei se tinha alguém aqui nessa noite que passou
ou quem sabe que mesmo que não esteja com medo hoje, mas em algum tempo o medo fez com que você parasse, ou quem sabe desistisse, ou até deixasse de ser aquele crente de antes. Mas o Senhor nessa noite, Ele vai dizer que o amor vence o medo. Que Deus abençoe.